Oi, turma. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo de arte. A gente estava falando de pré-história. Acho que a gente já conversou um pouco sobre, né, do que são o que são as pinturas rupestres, do porquê que é importante nós estudarmos, entendermos por quê. Se não fosse as pinturas, né, os desenhos encontrados até hoje em cavernas, nós não saberíamos como viviam os nossos ancestrais. Então a gente sabe que eles caçavam, a gente sabe que em um certo momento eles já viviam em comunidade, que eles plantavam, que eles se expressavam, que eles dançavam, por conta das ilustrações, né, das imagens encontradas até hoje. Ainda tem muita coisa para ser descoberta, a gente ainda não tem como afirmar que já descobriram todos os desenhos, todas as pinturas, mas muita coisa já foi descoberta e a gente pode ter um pouco uma base em saber como que eles viviam e aí a importância da gente estudar a arte na pré-história. Pré significa antes, história escrita, então antes da escrita. Por não saber ainda se expressar através de signos escritos, o homem pré-histórico deixou sua marca registrada em pedras, nas paredes das cavernas, em objetos utilitários, armas, adornos ritualísticos, né, e etc. Dentro desse período da pré-história, nós temos temos outros períodos, mas o que importa aqui, os principais, né, temos o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. A pré-história é um dos períodos mais fascinantes da história humana devido à sua longa duração. Os historiadores a dividem em períodos: Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico também é conhecido por Idade da Pedra Lascada. Isso tem muito a ver com as armas que o homem desse período em particular utilizava. O Neolítico, Idade da Pedra Polida, vocês vão ver que é um período que o homem ele consegue, ele descobre a agricultura, eles começam a criar vínculos na comunidade, então acaba se aprimorando uma série de técnicas, de coisas que eles faziam no período anterior, que era o Paleolítico, que fica um pouco mais aprimorada, que aí é a Idade da Pedra Polida e a Idade dos Metais. No Paleolítico, as primeiras manifestações artísticas que nós temos registros, vou mostrar aqui, ó, são essas imagens, geralmente de animais, e foram encontradas a maioria na França, na parede das cavernas, né? As pinturas datadas no período paleolítico, geralmente elas têm mais animais, geralmente é muito animal e símbolos. Quase não se vê o que vocês vão ver de diferente ali no Neolítico. Porque no Paleolítico o homem ele era nômade. Ele precisava seguir as manadas, ele precisava caçar, se alimentar, então ele não podia ficar muito tempo num lugar só, porque as manadas, até hoje é assim, né? Vocês devem saber que as manadas elas viajam, né? No inverno, no verão, elas não ficam num lugar só. Desenhos e pinturas no Paleolítico. A principal característica dos desenhos e pinturas no período é o naturalismo. Ele reproduzia a natureza da qual se via e que ele vivia. Em relação ao que eles retratavam, por que será que eles só retratavam, não só eles retratavam animais, mas qual será a necessidade de retratar isso? A gente não sabe, né? Existem especulações. Alguns acreditam que eles desenhavam porque eles tinham crenças de que seria algo místico, de se desenhasse aquele animal, isso atrairia uma boa caçada. Outros apenas porque era um passatempo. Não, tem várias teorias, né? Não se sabe muito bem. O que importa mesmo é que a arte ela
sempre esteve presente, desde lá dos primórdios, como uma forma de necessidade de expressão, seja ela por qual motivo, né, por necessidade ou só por lazer. O que importa e o interessante é que eles fizeram e deixaram isso registrado aí pra gente até hoje. Na página 383, pessoal, eu comecei na página 382, tá? Aí agora a página 383 do nosso livro, a escultura no Paleolítico. O artista do Paleolítico também fazia esculturas. Nela nota-se o predomínio das figuras femininas e a ausência de figuras masculinas. Entre esses trabalhos, que tem aí no livrinho de vocês, é essa Vênus de Willendorf, que ela foi encontrada em 1908 e datada de 24 mil anos atrás. Aí tem uma imagem ampliada, a cabeça sem diferenciação, evidente em relação ao corpo, e seios volumosos, o ventre saliente e as grandes nádegas, culto à fertilidade. Acredita-se que essa Vênus ela tenha sido inspirada nos rituais de fertilidade que existem em alguns estudos que mostram que os povos, né, os homens, os primórdios, eles tinham seus rituais aí de uma série de coisas, entre eles o culto à fertilidade, e esse aí é um dos maiores símbolos desse período. Arte no Neolítico, aquele que eu falei que é também conhecido como Idade da Pedra Polida. Nele se desenvolveu a técnica de produzir armas e instrumentos com pedras polidas por atrito, que as tornava mais afiadas, e principalmente o homem aprendeu a arte a técnica, né, da agricultura. E isso favoreceu o quê? Que eles pudessem ter um lugar fixo. Eles não precisavam mais ficar indo atrás das manadas, porque eles iam atrás das manadas para terem o que comer, senão morreriam de fome. Tendo o que colher, plantar e colher, ele não precisava se arriscar tanto, porque devia ser uma jornada bem perigosa, né? Você ir viajando atrás de uma manada de bois, de búfalos, enfim, dos animais. Nesse mesmo período, com a fixação de grupos humanos, houve um rápido aumento populacional e o desenvolvimento dos primeiros núcleos familiares, além da divisão do trabalho nas comunidades. Criam-se técnicas como a tecelagem, cerâmica, construção das primeiras moradias, e como ele já havia conseguido produzir fogo por atrito e dominá-lo, pôde com o tempo derreter e trabalhar os metais. E aí existem as pinturas encontradas e datadas no período neolítico, que a gente já consegue ver, além de animais, representações de homens e em grupos, coisa que a gente não vê em figuras, em pinturas, em desenhos datados como paleolítico. No neolítico a gente já consegue ver aí os homens palitos com aparentemente arco e flecha na mão, caçando, cercando as manadas. Aí a gente fala rapidinho aqui da arquitetura no Neolítico, que é na página 384. Monumentos feitos com grandes pedras, pedra monumental do tempo pré-histórico, do grego mega, de grande, e lifos de pedra. A grandeza e a dificuldade em se criar tais obras pressupõe a utilização de mão de obra abundante e a estruturação da sociedade. Aí na imagem do lado nós temos o Stonehenge, né, que é uma construção até hoje que não se sabe bem como conseguiram empilhar esses blocos de pedras, né? A gente tem algumas imagens aqui. Os grandes blocos fincados no chão. Existe um estudo muito interessante também que envolve os rituais e a observação das constelações, do porquê que isso foi construído, né? Os monumentos megalísticos. A arte na Idade dos Metais. No final do Neolítico surge a metalurgia, que deu origem à maior estruturação social e econômica e culminou com o aparecimento das civilizações e da escrita. Na Idade dos Metais, o ser humano já havia dominado a produção do fogo. Com isso, o artista pôde começar a trabalhar o metal.
a técnica da forma de barro, técnica da cera perdida, esculturas de metal, representações de guerreiros e de mulheres são ricas em detalhes e servem de documentos dos costumes do período. Vocês têm na página 383 uma referência aí de algumas esculturas desse período. E aí eu deixo as atividades para vocês fazerem da página 385 e 386. Todas as questões estão baseadas aí no livro, tá? Não tem nada de fora. Eu expliquei aí o nosso conteúdo, que são os períodos e a importância da gente conhecer sobre a arte e os costumes pré-históricos, a arte rupestre e o homem pré-histórico. E na próxima aula eu corrijo com vocês e dou início ao conteúdo novo.